Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, aqui é Marcos Vanderlit. Aqui no nosso programa, vamos falar sobre as 3 inteligências. E isso significa estudarmos um pouco mais o nosso cérebro, a nossa mente. Então, a mente, na realidade, ela se processa através do cérebro. Esse é um tema, assim, muito instigante. Como é que funciona esse processo? Cérebro, mente. Vamos refletir sobre isso enquanto um sistema. Né? O nosso cérebro é um sistema. O que é um sistema? Sistema é tudo que tem entradas, processamento e saídas. Ou seja, alguém fala alguma coisa, nós temos essa entrada dos sons, nós processamos isso e damos uma resposta. Então, é entrada, processamento e saída. Tudo, na realidade, são sistemas. O nosso coração é um sistema, nós somos um grande sistema, todos nós temos entradas, processamento e saídas, uma empresa, uma organização, uma família. Enfim, nós podemos olhar o mundo sob um prisma sistêmico. Então, nós estamos processando as nossas entradas e dando saídas também, né? Para a gente se comunicar com os outros seres à nossa volta. Mas isso é um processo, na realidade, muito complexo e sofisticado. O cérebro humano, ele é resultado de uma evolução de milhões de anos. Né? O cérebro evoluiu fisicamente, mas ele evoluiu também assim, em sua capacidade de processar e de reagir às milhões de informações que recebe a cada segundo. Luzes, cores, sons, movimentos, sensações de frio e calor, de liso, de áspero, né? Aspectos duros, né? Moles, palavras, figuras, ideias, sonhos, emoções e tudo mais. Então, reflita um pouco sobre isso e veja que maravilha. É realmente maravilhoso e espantoso. E, além de tudo, nós temos assim, uma memória fantástica. É uma capacidade assim, incrível de projetarmos as ações para o futuro. Né? E nós guardamos assim, um mundo de informações que nos são inconscientes. Algumas das quais a gente consegue acessar com muito treinamento e também com técnicas que vêm se aprimorando para acessar realmente o nosso inconsciente. Nós entendemos o que se passa no interior do cérebro, ou queremos entender isso. E isso significa também entender a nossa mente. Né? Então, é uma tarefa, assim, muito complexa, quase que impossível. Mas, assim, vamos considerar, assim, que a partir da década de 80, dos anos 80, ou seja, pouco mais de 35 anos, né, quase 40 anos, os cientistas da neurofisiologia, eles começaram a descrever o cérebro, e começaram a descrever inicialmente como 2 áreas distintas, o racional e o emocional. Esse referencial diádico ainda é muito usado, nosso racional, nosso emocional, né? Mas depois os cientistas, eles aprimoraram isso para descrever o cérebro em 3 áreas distintas. Então, isso é uma cosmovisão ou uma visão trialética, ou seja, os 3 lados da mente, as 3 mentes, né, que podemos dizer que funcionam num equilíbrio dinâmico entre si. Né? É sempre um todo que funciona integradamente. Né? Ora com mais ênfase num aspecto, ora no outro, mas sempre em conjunto. Então, os neurocientistas, eles descreveram o cérebro como? Então, o lado esquerdo, né, e de quem olha de trás para frente, fica o lado racional, né, nosso campo racional. Tá? Do lado direito fica o lado emocional. Tá? E na base, na parte de trás do cérebro, ligando o cérebro à coluna vertebral, fica aquilo que a gente chama de porção comum.
Então, nós vamos falar muitas vezes assim, a nossa inteligência racional, a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência operacional. Então, vamos ver assim quais são essas características principais de cada uma dessas três forças que atuam no nosso cérebro. Então, eu quero começar falando um pouco mais da inteligência operacional. Por quê? Porque ela é o nosso aspecto mais antigo e o nosso aspecto mais experiente, porque é o corpo caloso, não é? A parte antiga, o cérebro reptílico. Né? Mas por que isso? Porque as espécies mais antigas, elas já tinham assim um núcleo cerebral, né, que comandava todas as suas ações. Então, lá desde os antigos dinossauros, passando aí pelos répteis, cobras, lagartos, né, depois pelas aves, e aí até os mamíferos, chegando até nós, que somos chamados, né, de Homo sapiens. Interessante, né? Por isso é que na linguagem dos neurocientistas, essa porção comum é chamada de cérebro reptílico, exatamente por ser a parte antiga. Então, a vida surgiu da água, né, dos peixes, alguns peixes conseguiram se tornar anfíbios, saindo da água, voltando para a água, e depois alguns se tornaram répteis, não é? Da onde vem toda a nossa evolução de lutar pela vida, pelo território, pela comida. Então, por isso é chamado de campo reptílico. Então, a porção comum, né, hoje em dia é chamada de mente operacional. Né? Ele funciona assim como um sistema bem operacional. Né? Ele funciona até como um computador, né? Juntamente com o HD da memória, assim. Então, tem memória, né? E lá fica estocado tudo que a vida já acumulou, né, nessa experiência ao longo de milhões de anos. Né? Por isso que na gestação de um bebê, a partir assim, de uma minúscula célula que se forma da junção do espermatozoide com o óvulo, né, esse novo ser sabe como formar órgão por órgão sem confundir nada. Ou seja, há ali uma sabedoria, uma inteligência muito profunda. Então, vamos dar uma paradinha assim para tentar imaginar o que acontece numa gestação. É um fantástico milagre. Né? Todos os órgãos vão se formando e já começam a funcionar direitinho. Ninguém precisa ensinar o coração a pulsar, o pulmão a funcionar, o ouvido a ouvir, assim por diante. Então, a gente já nasce sabendo respirar, já sabe comer, expelir o que for gasto, que não serve, a gritar quando dói e dar gritinhos de alegria quando algo nos agrada. Olha só que interessante. Então, é nessa base do cérebro, né, que se liga a nossa coluna vertebral, e faz a ligação com todo o sistema neurológico de comando corporal. E então nesse cérebro corporal que todas as experiências que vamos tendo ao longo da vida vão se acumulando. Né? São comandadas pelo cérebro operacional as nossas reações instintivas, né, frente a uma situação de perigo, funciona como um mecanismo de defesa. É ali que está tudo que foi se tornando automático, foi se tornando rotineiro. Então, essa é a área dos treinamentos corporais, né? De aprender assim, decora um texto ou uma fórmula. Né? A inteligência operacional, ela é a matriz da memória, tanto corporal quanto mental. Isso é uma informação bastante relevante. Então, se você quiser, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, vamos falar um violão, um piano, uma flauta, um oboé ou qualquer outro, vai ter que treinar muito para tornar os movimentos automáticos, né? Para obedecerem, assim, a essa inspiração musical, ou tocar uma partitura musical, tá? Ou então, se você quiser, por exemplo, dirigir um automóvel, você vai ter que ir lá na autoescola, né? Treinar bastante, né? Para quê? Para adquirir a prática de dirigir e de você não pôr em risco aí a tua reserva financeira ou a tua vida,
né? Ou outro perigo aí que pode acontecer se bater o carro, né? Ou vamos dar um outro exemplo. Se você quiser, por exemplo, aprender os movimentos do Tai Chi Chuan, né? Que são movimentos lentos, movimentos harmônicos, né? Movimentos que têm um fluxo de energia, tá? Ou se você quiser aprender também as lutas, né? Um UFC, por exemplo, vai ter que suar, né? Tanto para aprender o Tai Chi ou o UFC, vai ter que suar um bocado, assim, para incorporar, assim, todos os movimentos. Mas, assim, eles são incorporados e, pouco a pouco, o que acontece? Eles vão se tornar automáticos. Então, da mesma forma, para a gente se tornar um bom profissional, né, a gente vai ter que fazer cursos, fazer treinamentos, adquirir experiência, né, para a sua atividade, para essas atividades adquirirem o ritmo necessário a um exercício profissional, né? Portanto, assim, para o desempenho de um atleta, por exemplo, né, ou de um cirurgião, ou de um artista, ou de um administrador, para tudo é necessário um treinamento intensivo, né? E depois haja experiência em cima disso, né? Então a gente vai experimentando, treinando, acumulando, tendo memória, aprendendo, aprimorando, tá? Fala-se que a pessoa chega a uma maestria após 12 anos de treino de uma determinada atividade. Aí que você chega a uma certa maestria, olha só, né? E aqui que também a gente encontra assim a grande dificuldade das pessoas mudarem seus padrões de comportamento. Por quê? Porque os padrões de comportamento já estão arraigados, já estão profundamente somatizados nos nossos circuitos neurônicos. É por isso que é difícil mudar a forma de agir, de mudar a forma de pensar das pessoas, que ficaram assim sempre muito tempo numa rotina física, ou às vezes naquilo que a gente chama de rotina intelectual. É assim muito difícil, né? As pessoas saírem das suas caixinhas, né? Em que se fecharam. Acho que o ser humano se fecha muito nas suas caixas, né? As pessoas estão nas suas caixas, né? Fala assim, principalmente que o homem, né? O ser humano masculino, ele é muito especializado em ficar dentro daquela caixa. É muito difícil sair da sua caixa, né? Mas para mudar alguma coisa, é preciso fazê-la sair da rotina. Ou seja, sair da rotina, encarar outras coisas, ter novas ideias. Por isso que fazer algo diferente, né, como você pegar uma outra rota para o teu trabalho, ou você fazer uma viagem, ou você fazer um curso totalmente diferente da tua área, né? Se você é engenheiro, vai fazer um curso de culinária, por exemplo, tá? Ou vai fazer um curso de declamação de poesias, né? Então, isso faz a gente sair da rotina e talvez a gente comece a perceber que a gente está tão dentro da normose, né? Ou dentro da caixinha, sempre repetindo os mesmos circuitos. Mas, evidentemente, que vai exigir um esforço nosso para nós podermos realmente irmos além, né? E tudo isso, obviamente, se refere a cada ser humano. Cada um de nós, né, tem essas questões, assim. Então, nós temos que fazer o quê? Observar em nós o que ficou marcando passo, o que ficou marcando passo, assim, né? O que ficou sendo repetitivo no tempo. E comece a observar quanto tempo não experimentamos coisas novas, né? Maneiras novas de fazer, de pensar, de manifestar nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, essa semana eu tive que ficar sozinho na minha casa, a esposa e filhos foram viajar, cuidar da saúde, né, dos seus pais, etc. E é engraçado que eu me acostumei a ir num determinado restaurante. Eu não fiz meu almoço nem minha janta, mas eu fui, né, almoçar e jantar fora. Mas aconteceu que eu sempre fui praticamente no mesmo restaurante. Mas isso é um hábito e eu deveria ter estado mais atento, né, a fazer com que eu pudesse realmente sair da rotina, né, e fazer coisas novas. E esse é um ponto assim que realmente eu vejo como importante. Agora, muitas vezes, quando uma pessoa se aposenta, por exemplo,
ela vai aprender música, ou tocar um teclado, um saxofone. Então, isso é algo assim que renova a vida, cria um frescor mental, né? E esse é um aspecto assim importante. Porque, veja bem, quando a gente sempre tem os mesmos circuitos neuronais, os mesmos circuitos neurônicos, a cada vez a gente passa pelo aquilo que a gente faz passa pela mesma coisa. Isso é como a água da chuva, por exemplo, que quando cai, ela primeiro faz ali, né, um pequeno caminhozinho, e depois na próxima chuva a água passa por ali de novo, vai desgastando ali aquela terra, vai erudindo a terra. Daí, ao longo do tempo, cada vez mais chuvas e cada vez mais o buraco ali fica maior, né? Ou seja, cria verdadeiras crateras. Então, nós temos também crateras, né, na nossa mente. E por isso que é importante termos novos aspectos anti-rotina, para que a gente possa realmente fazer essa renovação, olhar o novo o tempo todo. Então, nós podemos treinar a mente de várias formas, de muitas formas, né? Nós podemos, por exemplo, treinar, termos um estado mental positivo. Então, basta a gente estar atento aos pensamentos e se esforçar para criar um pensamento positivo, um pensamento de amor, um pensamento onde você imagina um anjo de luz abençoando as pessoas, ou você vê uma coisa bonita, né? Você está andando na rua, você vê ali uma árvore, o nascer do sol, o pôr do sol, junto com a árvore, junto com as flores que tem, e aquilo se torna assim um êxtase. Então você imagina que aquilo lá que você está vendo, né, possa passar para muitas pessoas e que muitas pessoas pudessem ter essa experiência maravilhosa de natureza. Então, isso aí vai se multiplicando na nossa mente. E cada vez mais ficamos com um estado mental positivo. Agora, o contrário também acontece. Existem muitas pessoas que têm sempre pensamentos negativos. Ou seja, a pessoa sempre reclama de tudo. Nada nunca está bom. É interessante você ver pessoas que olham alguma coisa que está tudo ok, mas ela sempre acha um pontinho que não está bom, sabe? E então ela reclama, olha, esse restaurante aqui estava muito bom, mas tá, a toalha que vocês serviram não era da cor que eu gostaria que fosse. Então a pessoa reclama da cor da toalha, por exemplo. Então sempre essa negatividade. A pessoa sempre fala dos problemas, das dificuldades, do que ela não gosta nas outras pessoas. Então, isso vai gerando, ao longo do tempo, um estado mental muito negativo. Então, o ser humano tem, né, estados negativos, mas nós podemos treinar os estados positivos da mente. Então, a gente começa a ter uma vida mais alegre, uma vida de maior desfrute, uma vida de maior realização interior, né, de sentir-se bem aonde a gente está. Então, isso são treinos mentais que todos nós podemos fazer. Então, essa é a questão assim, que eu quis trazer neste áudio aqui. Na próxima vez eu vou falar um pouco mais da inteligência emocional, no próximo programa, e vou falar também da inteligência racional. Né? As duas inteligências, junto com a inteligência operacional, elas vão formar o conjunto do ser humano. Nós sempre temos as três inteligências atuando em conjunto, a racional, a emocional e a operacional. E aí precisamos ter um equilíbrio dinâmico. Ora, uma inteligência se sobrepõe à outra, de acordo com o momento, mas depois a gente vai fazer com que a gente possa usar o outro lado. Por exemplo, de repente eu preciso falar, explicar, eu estou mais no campo racional, tá? Mas isso não significa que a gente não tenha emoções e não significa que a gente não esteja fazendo nada. Claro que os três campos funcionam. Um é eixo, mais usado naquele momento, os dois são apoio. Depois muda, não é? De repente você vai escutar uma música clássica, aí o emocional ele é mais forte,
O racional e o operacional também estão de apoio, né? Ou então você vai fazer um serviço manual, aí você está com foco, né, na inteligência operacional. Aí o emocional e o racional são suportes, são panos de fundo, são apoios. Então, gente, é muito interessante e importante que a gente descubra como funciona o cérebro e a mente através do cérebro. Então, espero assim que eu possa ter trazido assim uma boa reflexão sobre isso e que você possa aprender a usar integradamente os 3 campos e não ficar demais num campo só, tá bom? Então, um grande abraço. Se você quiser ter mais informações, entre no nosso site holos.org.br, holos.org.br. Ali você vai encontrar vários cursos de formação em mentoria, de coaching, de advice. Você vai encontrar outros cursos também bastante importantes. Então, fica aqui meu abraço, saudações a todos, muito obrigado, até a próxima audição. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.